Soberania! Soberania! A plenos pulmões, o grito que ecoa do fundo da garganta de lesados intelectuais aparenta não reverberar com a realidade vista aos olhos espantados de quem sente na pele o dia a dia vivido por aqui em plena democracia. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Mecha Mentalist, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Por vezes, sou pego imaginando se esses mesmos sujeitos que gritam por soberania ou qualquer outro bordão da esquerda sabem ao menos o significado das palavras bradadas. Palavras que muitas vezes conflitam com os próprios desejos, ideologias e intenções dessa gente. Ou será que essas palavras vazias de significado e coerência são na verdade alguma forma de código entre agentes ideológicos, onde alguns poucos que falam e alguns poucos dentre os que ouvem sabem exatamente o que significa, e nós, os indivíduos que estamos fora dessa conspiração, ficamos sensorialmente deslocados e confusos? Bem, talvez seja exagero da minha parte, ou não, pois não é incomum que criminosos se comuniquem por código, vai saber. Mas deixando a conspiração de lado, vamos falar das mazelas das quais temos certeza que o Brasil sofre. Aberto o prazo para registro de candidaturas, temos o atual chefe do executivo na disputa pela reeleição, apresentando no seu plano de continuidade do governo muita soberania. Soberania a gosto. Soberania para enfiar dentro do brasileiro até ele dizer chega. Para mim, a tal soberania defendida por Lula soa mais como tirania. Pois soberania de verdade se adquire com o respeito dos iguais, e não pisando no pescoço dos mais fracos. Para cada indivíduo que está hoje sob o peso do Estado, eu pergunto, para você, o Estado é soberano ou tirano? Você respeita o Estado ou teme o Estado? Se esse sujeito que está na disputa pelo 4º mandato respeitasse a tal democracia da qual enche o peito para falar, teria abandonado a vida política 20 anos atrás. E não teria se aproveitado da brecha criada pelo sociólogo que o antecedeu em sua primeira vitória ao Executivo Federal. Naquela época, era mais fácil para Lula mentir em campanha, mas hoje, como temos à disposição a memória digital da internet, tudo que Lula promete e fala publicamente fica registrado. E já não é tão fácil fazer o povo esquecer o que foi prometido em campanha. O cidadão brasileiro, ainda que em ritmo lento, está deixando de ser otário e um completo ignorante em política, como foi no passado. Nesse momento de transição de gerações que vivemos, a intolerância reverbera nas escolhas. O cidadão já não tolera falsidade, traição e mentiras, ao menos o cidadão que tem alguma honra. No governo de Lula em que vivemos hoje, vilões são admirados e idolatrados, e os heróis são desumanizados e ridicularizados. As regras sociais estão confusas, pois a esquerda sempre trata de inverter a ordem natural das coisas. Nessa atual democracia do Calvário em que estamos, será que os patrocinadores ideológicos do atual presidente estão satisfeitos com as escolhas feitas por ele? Ao eleitor que realmente acredita em promessas de político, fique atento às próximas promessas do partido amado pelos traficantes e terroristas. Se sem prometer muita coisa há 4 anos, Lula já aumentou exponencialmente os gastos, imagina agora que Lula vai fazer de tudo para tentar vencer a eleição e indicar um sucessor. Olhe tudo que você vai pagar nessa fatura atualizada. A comanda cheia será cobrada de você, acrescida de juros. Portanto, arregace as mangas e tenha ânimo, pois seu suor está no crédito e você pagará por tudo o que o governo diz que fará. Para quem ama o Estado grande, não se preocupe em falhar com suas obrigações para com o sistema. Você não vai falhar, pois o governo está cuidando para que os equívocos sejam impossíveis. Com o avanço que o PT vem promovendo sobre o sistema financeiro, você não terá como esquecer e nem adiar uma DARF, pois o imposto será cobrado no ato do recebimento. E você que é autônomo, fique tranquilo, pois quando sua movimentação financeira atingir o limite da categoria da sua empresa, um alerta será enviado automaticamente aos órgãos competentes. E o Estado grande que você deseja fará questão de te cobrar ainda mais imposto. Afinal, Estado grande custa caro. E nessa pegada, quanto mais o Estado cresce, mais eficiente ele se torna para te roubar através de impostos. Não é à toa que durante esse mandato de Lula foram criados nada menos que 37 novos impostos e tributos. E se você quiser mais 4 anos de Lula, pode ter certeza de que cabe mais, muito mais. Apresento a seguir uma interpretação aos olhos de um libertário anarcocapitalista sobre o plano de governo de Lula para o seu próximo mandato, caso os brasileiros sejam sádicos e gostem de sofrer.
A coligação Brasil Pronto para Mais, logo no início do plano, explica que, pelo interesse público, vai assegurar que todos os brasileiros participem do crescimento econômico. Traduzindo, vai tirar da classe média, que são aquelas pessoas que se matam de trabalhar para ter uma vida um pouco melhor, e dar para os pobres, os quais podem um dia se tornar classe média e então passarem a ser roubados como punição por terem saído da pobreza, ou então podem se manter na pobreza, vivendo das migalhas que o governo tirou da classe média para dar a eles. No projeto de governo de Lula, a palavra soberania aparece 31 vezes, 2 vezes no índice e logo na primeira página dissertativa. A palavra liberdade aparece somente 5 vezes, e dá o ar da graça na 16ª página dissertativa. Em seu programa de governo, Lula cita a implementação do Ministério da Segurança Pública centralizado sob o comando do presidente, contando com uma polícia ao estilo da Gestapo ou um exército islâmico. Também promete garantir a doutrina estatal sobre o que é ensinado nas escolas, para transformar a nova geração em zumbis socialistas sem pensamento próprio. Mais adiante, Lula promete fortalecer o poder do Estado na saúde, e claro, com muito gasto. Também promete aumentar o gasto com cultura e esporte, garantindo a boquinha dos artistas camaradas. Outra promessa é o envio de verba aos prefeitos alinhados ideologicamente, prometendo vigiar toda a economia circulante para aproveitar todas as possibilidades de taxar e multar a população. Na agricultura, promete rios de dinheiros em projetos populistas, que serão bancados pelo suor do escravo que eles chamam de contribuinte. Para o setor de energia, promete gastar muito mais, e provavelmente os irmãos Batista têm um novo plano infalível de energia para inglês ver, que dará um belo pé de meia para eles. E não esqueceram de perseguir o empreendedor com o velho discurso usado pela Europa para dificultar a competitividade das empresas brasileiras, dando a desculpa de preservação ambiental e climática. Lula também promete fortalecer os sindicatos, perseguir os pequenos PJs e combater a autonomia de pequenos prestadores de serviços autônomos, taxando, multando e garantindo que ninguém saia da pobreza. Afinal, segundo o próprio Lula, quem ganha mais de R$ 5.000 não vota no PT. Outra promessa é mapear e identificar todos os cidadãos para que nenhum deles corra e escape do leão da Receita. Por várias vezes, os petistas se lamentaram ao serem pegos com corrupção e jogaram a culpa de tudo que está errado no Brasil no único governo de direita que existiu desde a Constituição de 1988, e que, por azar, ainda teve que lidar com uma pandemia. O plano do governo Lula finaliza se vangloriando em adquirir equipamentos bélicos, incitando seu anti-americanismo e exaltando seu controle das mídias e a censura que foi aplicada. O projetinho de Lula parece um acordo de papo cabuloso, daqueles citados pelos presos de alta periculosidade. Será que esses criminosos também serão beneficiados por uma vitória de Lula? Sim ou claro? Mas o que poderíamos esperar? Pelo menos, dessa vez, fizeram um esforço de entregar um plano de governo coerente com as suas ideias. E se vencerem, bate na madeira, pelo menos teremos ideia de onde vão mexer. E se atingirem a meta, com certeza vão querer dobrar a meta, não é? Quase ninguém se interessa em acompanhar um programa de governo na íntegra, pois político tem fama de mentiroso mesmo, e para conseguir nosso voto fazem qualquer promessa. Tivemos oportunidades de conhecer muitos que se revelaram durante a pandemia. Muitos mostraram seus caninos, e projetos de ditadores e tiranos se desabrocharam pelo mundo. Agora está chegando um bom momento de rever o passado e relembrar quem eram os aspirantes a ditadores que se alegravam com as restrições da liberdade do próximo, quem agradeceu pela existência da doença que aniquilou muitas famílias e quem lutou pela liberdade do povo. Não se esqueçam, este que está aí, tentando o 4º mandato, há pouco tempo fez graça com Tiradentes, que foi executado em praça pública por 20% de imposto na época, e hoje se paga quase 50% ou até mais, se considerar toda a cascata de impostos. Lula enalteceu o delator de Tiradentes. Alguns dizem que foi por engano, que ele confundiu os nomes, mas suas atitudes nos fazem crer que, se Tiradentes fosse vivo hoje, Lula certamente seria seu inimigo. No caminho que se segue, provavelmente irão criminalizar a elisão fiscal. E aos libertários eu digo que tenham cuidado com o Estado, pois no passado a Vila de Canudos foi dizimada num massacre de várias ondas sanguinárias contra um povo humilde e livre, por se recusarem a pagar imposto. Seguindo o coronelismo da época, hoje o Estado lança e usa sua força para esmagar qualquer um que entre em atrito com ele. Essa ideologia que propõe igualdade, equidade e soberania não será implantada com amor, mas sim com força e muita dor para alguns. O sistema persegue e aniquila qualquer um que bate de frente com ele.
Tiradentes, Canudos, Daniel Fraga, os bolsonaristas, as velhinhas com bíblia na mão, o vendedor de bala no sinal, o feirante, os autônomos, enfim, não importa quem você seja. Se não lamber a bota do Estado, vale tudo para mostrar a tal soberania estatal, que nada mais é do que uma palavra bonita para ditadura. A única forma de evitar a expoliação pelo Estado é o Bitcoin. Procure e aproveite enquanto é possível adquirir. E não esqueçam, não existe dinheiro público, existe dinheiro do suor do povo, apropriado indevidamente pelo Estado para o governo decidir como gastar e ainda decidir o que eles acharem que é melhor para você. Tudo, claro, com um alto custo e com uma qualidade duvidosa. Mas se você realmente deseja do mais profundo âmago da sua alma a tão prometida soberania de Lula, vai lá, seja feliz. Dê a Lula a chance de implantar a mais completa censura e sucateamento da economia brasileira. Só não diga que foi por falta de aviso ou ignorância, pois quem erra uma vez pode até ser vítima. Agora, quem erra 2, 3, 4 vezes, deixa de ser vítima e passa a ser cúmplice de todos os crimes que foram e serão cometidos em nome do amor, da democracia e da soberania. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!